Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Oséias Santos, pastor sênior da Igreja Batista em Moraes Camburi, e quero dar as boas-vindas a você que está participando aqui do nosso curso à distância para a formação de anfitriões, líderes e também de facilitadores, gente que quer liderar pequenos grupos saudáveis. Nós somos uma igreja dirigida por 5 propósitos e nós acreditamos que o pequeno grupo é o coração da nossa igreja. O nosso desejo é sermos a igreja da grande asa, a igreja que se reúne no grande ajuntamento, na grande concentração, na grande celebração, aos domingos e às quartas-feiras. Mas também queremos ser a igreja da pequena asa, a igreja que acontece em pequenos grupos, em apartamentos, em casas, em consultórios, em escritórios, em escolas, em universidades, ou seja, uma igreja mais do que institucionalizada, uma igreja orgânica que acontece em vários lugares na nossa grande Vitória. E hoje nós vamos ministrar a segunda aula do nosso curso EAD para formação de líderes anfitriões e para todos aqueles e aquelas que querem, sim, conduzir e liderar pequenos grupos saudáveis que cumprem os 5 propósitos do Novo Testamento. E hoje eu quero falar sobre 3 passos fundamentais que todo líder de um pequeno grupo saudável precisa dar. Mas antes de esboçar e apresentar para vocês esses 3 passos, eu quero fazer uma introdução, lembrando que nós estamos usando esta literatura, liderança de pequenos grupos saudáveis, liderança de pequenos grupos com propósitos. É a literatura que nós usamos porque a nossa igreja ela se organiza a partir da metodologia de uma igreja dirigida por propósitos. E para introduzir-nos aqui nesta nossa temática e nesta nossa aula, eu quero ler um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 3 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Leia aí na sua Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 2, versos 3 a 5. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja, a preocupação de Paulo é que a fé que Deus estava gerando no coração dos seus discípulos, ou daqueles que ele tinha o prazer de ministrar, que esta fé não estivesse concentrada, baseada, que ela não fosse auspiciada e patrocinada pela sabedoria humana. Porque tudo que é fabricado pela sabedoria humana é uma coisa que pode ser objeto da nossa suspeita. Mas Paulo queria que a fé daqueles irmãos, daquelas irmãs, estivesse totalmente encharcada, que ela estivesse alicerçada, que ela estivesse cristalizada no poder de Deus. Um líder de um pequeno grupo saudável precisa depender do poder de Deus. Se você tentar liderar um pequeno grupo saudável sem oração, sem a unção do Espírito Santo, sem a sabedoria de Deus, para nós estarmos ministrando os 5 propósitos no coração daqueles e daquelas que frequentam os nossos pequenos grupos saudáveis, provavelmente o seu pequeno grupo não se expandirá, ele não prosperará, porque ele não está sendo conduzido segundo a vontade de Deus. E essa minha palavra, a aula que eu tenho hoje, sobre os 3 passos que eu e você devemos dar para que sejamos líderes saudáveis, que lideram pequenos grupos saudáveis, antes de nós entendermos e antes de nós acessarmos este conteúdo sobre esses 3 passos, eu quero que você entenda que, de alguma forma, você deve estar em alguma fase da liderança de um pequeno grupo. Por quê? Essa aula, em primeiro lugar, ela quer alcançar aqueles que estão liderando um pequeno grupo ou talvez aqueles que apenas fazem parte de um pequeno grupo. Mas talvez você esteja no grupo daqueles que não estão se sentindo capacitados para liderar ou ajudar um pequeno grupo a ser saudável. Sabe quando muitas vezes você olha para você e diz assim, puxa vida, eu não me sinto tão preparado. Será que eu consigo mesmo liderar um pequeno grupo saudável? Será que eu posso mesmo ministrar do coração, da vida das pessoas? Será que eu posso agregar a vida de Deus à vida daqueles e daquelas que frequentam o meu pequeno grupo?
E aí você precisa entender que o grande segredo é permanecer ligado a Deus. O grande segredo de um líder, de um pequeno grupo saudável, é ele continuar buscando a Deus, se submetendo a Deus, porque Deus mostrará a sua direção. Deus vai te mostrar o caminho pelo qual você deve trilhar. Quando você entende que você não pode depender apenas de você, a coisa fica muito mais simples, muito mais prática. Não é que será tão tranquila, porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Liderar um pequeno grupo saudável exige de nós que tenhamos a capacidade de admitirmos que enfrentaremos dificuldades, tensões, problemas, conflitos, teremos que superar barreiras. Mas quando nós dependemos de Deus, quando o líder de um pequeno grupo saudável, ele depende de Deus, tudo funciona de uma forma tranquila, saudável, abençoadora, adoradora, servidora, discipuladora, evangelizadora, enfim. E por isso que a palavra de Deus sempre nos orienta a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia diz isso: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Você, como líder de um pequeno grupo saudável, precisa tomar uma decisão de seguir ao Senhor. Você precisa ser um genuíno discípulo de Jesus. Você precisa confiar em Deus de todo o seu coração e, como diz o texto, você não deve se apoiar em seu próprio entendimento. Um líder de um pequeno grupo saudável que depende da sua inteligência, da sua competência, que depende totalmente da sua sabedoria humana, do seu intelecto, da sua cognição, da sua experiência de vida, do conhecimento que adquiriu em sua faculdade, líder de pequeno grupo saudável, que ainda não depende totalmente do Senhor, não conseguirá liderar esse pequeno grupo em direção aos 5 propósitos do Novo Testamento. E aí eu queria, pelo menos que você, ao assistir essa aula, tentasse nesse momento olhar para mim e me escutar com muita atenção, pegasse aí uma caneta e um papel, porque eu quero fazer um teste com você para saber em que momento você está em relação à sua liderança à frente de um pequeno grupo saudável. E aí eu gostaria de, pelo menos, abordar aqui 4 categorias que eu gostaria que primeiro você se situasse para depois eu te apresentar os 3 passos muito importantes, elementares, fundamentais para que você lidere bem um pequeno grupo saudável. Será que você não estaria nessa primeira categoria? Que categoria é essa primeira categoria? Talvez você começou a liderar um pequeno grupo saudável e talvez agora esteja se sentindo assim: olha, eu acho que eu me arrependi de ter aceitado o convite que foi feito pelo pastor, por uma outra pessoa, para liderar o pequeno grupo que eu estou liderando. Sabe quando muitas vezes você diz assim: puxa vida, eu acho que eu não pensei direito antes de dizer sim ao convite de ser um líder de um pequeno grupo saudável. E no fundo, você tem essa insegurança, principalmente quando vai chegando o dia da reunião do pequeno grupo, do encontro do pequeno grupo, você fica com medo, você não sabe direito o que você vai dizer, a sensação de que você acabou abraçando um projeto de ministério, porque pequeno grupo é um ministério de Deus para as nossas vidas, e isso tem gerado em você uma certa angústia, uma certa preocupação, uma certa ansiedade, porque você não sabe direito se você está liderando bem, se você tem capacidade para liderar. Talvez você esteja se sentindo assim nesse momento. Talvez com aquela vontade até de desistir e talvez dizer o seguinte: não, pastor, eu não quero mais isso, eu disse sim, mas eu acho que eu me arrependi de ter dito sim a esse convite. Talvez você esteja sentindo isso no seu coração. Mas talvez você se encontre em uma segunda categoria, é quando você já há algum tempo você vem liderando um pequeno grupo, mas parece que falta alguma coisa. O seu pequeno grupo se reúne com regularidade, aparentemente parece que não falta foco e propósito. Você olha para o grupo e diz assim: não, parece que está tudo muito bem, mas eu não sei. E aí você sente aquela, sabe, você tem aquela sensação, fica dentro de você aquela dúvida se de fato tudo realmente está de acordo com aquilo que Deus tem desejado para o seu pequeno grupo. Por quê? Porque talvez você esteja percebendo que o seu pequeno grupo caiu na famosa rotina
e parece que você não sabe como sair dessa rotina, porque parece que só tem comunhão, um pequeno grupo que gosta de estar junto, mas ninguém se abre para o discipulado, nem todo mundo tem se envolvido nos ministérios da igreja. Você tem percebido que a dificuldade é muito grande dos membros do seu pequeno grupo de convidar uma pessoa, de convidar um não crente, o evangelismo não funciona, a adoração é muito precária, é só aquele encontro que acontece toda semana, e a sensação que você tem é que essa rotina está fazendo você ou está convencendo você de que está faltando alguma coisa para o seu pequeno grupo. Você tem sentido isso? Essa é a segunda categoria. A terceira categoria, talvez, seja essa aqui. Talvez você percebe que você já está liderando o seu pequeno grupo há muito tempo, mas muito tempo mesmo, mas você não aguenta mais. Você gosta dos participantes, talvez você até ame esses participantes, os membros do seu pequeno grupo, sabe? Você tem um amor muito grande por eles, mas você já percebeu que o pequeno grupo se transformou apenas num encontro social. Mas a coisa não, sabe, não tem gerado um crescimento, você não percebe que os membros do pequeno grupo estão se enchendo do poder de Deus, a sensação é que os próprios estudos bíblicos já se tornaram entediados e, para falar a verdade, você está sentindo aquela vontade de, não, para mim não dá mais. Eu acho que eu não curto mais isso, eu não quero mais isso para mim, eu estou cansado. Talvez eu esteja falando para gente que se cansou de liderar um pequeno grupo. Mas existe uma quarta categoria de gente. Talvez você seja aquela pessoa que diga assim, pastor, eu não me imagino mais estar fora de um pequeno grupo, sabe? Você tem aquela vontade imensa de, quando chega o dia do pequeno grupo se reunir na sua casa, você percebe que há laços profundos entre os membros do seu pequeno grupo, você sente que Deus está fazendo coisas grandes e que Deus está querendo levar o seu pequeno grupo a um nível superior, a um nível seguinte. Perceba que eu falei sobre 4 categorias de líderes de pequenos grupos. Primeiro, aqueles que começaram agora e talvez estejam arrependidos de terem aceitado o convite. Não sei se você está nessa categoria. Segundo, talvez você lidere um pequeno grupo, mas que caiu na rotina e você sabe que está faltando alguma coisa para esse pequeno grupo se tornar saudável. Talvez você esteja na categoria daqueles que já lideram um grupo há muito tempo, mas a sensação é que a coisa está entediada, a coisa não avança, não prospera, a coisa não está saudável. Mas talvez você seja aquele líder de pequeno grupo que está super feliz e você diz assim, mas eu ainda acho que a gente pode subir de nível. Então essa aula é exatamente para você. Porque é o seguinte, se você está arrependido de ter aceitado o convite, ou se você está achando que o seu pequeno grupo caiu na rotina, ou você também está pensando em desistir porque o pequeno grupo caiu no tédio, ou se você está feliz e quer saber quais os próximos passos que você tem que dar, eu quero oferecer 3 passos importantes que quando você dá esses passos, o pequeno grupo ele vai para outro lugar, ele alça voos mais altos, ele se torna uma coisa muito mais apaixonante, muito mais inspiradora, um pequeno grupo de fato saudável. Porque a nossa pergunta aqui não é pela multiplicação, a nossa pergunta é, seu pequeno grupo está ou não está saudável? Porque se não tiver saudável, ele não cresce, ele não se expande. Porque tudo que é saudável evolui, tudo que é saudável se multiplica, tudo que é saudável, sabe, dá frutos. Jesus vai falar que os discípulos que são saudáveis não dão frutos, eles dão muitos frutos. Se o seu pequeno grupo não tem dado fruto, você tem que pensar, não é sobre quando é que ele vai se multiplicar. Pelo contrário, você tem que perguntar, ele está ou não está saudável? 3 passos para que ele comece a ficar saudável. Primeiro, confie plenamente em Deus e no seu poder. Veja que o texto vai dizer, 1 de Coríntios 2, 3-5, é com muito temor e tremor que eu estive entre vocês. Eu não usei palavras de sabedoria humana, eu não tentei persuadir vocês a partir do meu intelecto, da minha formação filosófica e teológica. Pelo contrário, eu queria que a fé de vocês estivesse baseada na sabedoria de Deus. Eu quero te dizer o seguinte, se você não é um líder de pequeno grupo que tem uma comunhão profunda com Deus, alguém que busca a unção de Deus, se você passa o dia
que é o dia para o seu pequeno grupo se reunir, se encontrar, e primeiramente você não se consagra, não jejua, não ora, não se rende, não se quebranta, não busca em Deus sabedoria para poder conduzir o estudo, os louvores, para poder delegar tarefas, para poder encontrar pessoas no seu pequeno grupo que representam os 5 propósitos, se você não tem intimidade com Jesus e não anda com Jesus e não busca e experimenta diariamente, intensamente e intencionalmente a presença de Jesus, fica difícil esse pequeno grupo subir de nível. Fica difícil superar a rotina, fica difícil você encontrar forças para dar continuidade, fica difícil transformar o tédio das reuniões em reuniões cheias da presença de Deus. Fica difícil em discernir quais são os próximos passos para dar, se você não tem dependido do Senhor. É por isso que em Provérbios, como nós havíamos citado, o líder de um pequeno grupo saudável, ele não depende, ele não se estriba, ele não se rende, ele não vive condicionado àquilo que diz respeito a tudo que sua mente, sua sabedoria, sua intelectualidade produz. Ele busca no Senhor resposta, direção, orientação. No dia que você fizer isso, o seu pequeno grupo vai ser resultado da sua própria espiritualidade. Aliás, as pessoas que nós lideramos, elas são reflexos da nossa vida com Deus. Se não há vida com Deus, não há possibilidade desse pequeno grupo ter a presença e experimentar o poder grandioso do Senhor. Isso parte muito do anfitrião, do facilitador e do líder do pequeno grupo saudável. Mas assim, o segundo passo, o primeiro passo é se jogue nos braços de Deus. Se torne alguém muito mais íntimo de Deus. Busque ao Senhor com toda a força do seu coração. Isso vai gerar muitos reflexos positivos no seu pequeno grupo saudável. Segundo, compartilhe os seus pontos fracos. Gente, o mundo diz que ser líder é ser forte, é ser poderoso, é ser uma águia. E é verdade, você tem que aperfeiçoar os seus pontos fortes, você tem que aprimorar os seus pontos fortes. Mas nós somos constituídos também de ambivalências, de contradições, de paradoxos. Somos fortes, mas também somos fracos. Não existe um líder que seja tão forte que não carregue consigo algumas fraquezas. A própria Bíblia mostra para nós que alguns dos maiores líderes, cujas vidas estão registradas em narrativas belíssimas, épicas, mitológicas, absurdamente inspiradoras na Bíblia, gente como Moisés, Davi e José, principalmente Davi, o próprio Moisés, era gente também fraca, relutante, temerosa. E a gente precisa entender que Deus não está esperando que você se torne um líder estritamente forte ou absolutamente forte. Deus quer que você simplesmente, às vezes, compartilhe os seus próprios pontos fracos. Porque a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. A gente não precisa saber de tudo. A gente não precisa ser bom em tudo. É por isso que eu dou aqui logo uma orientação de cara que se você quiser ser um extraordinário líder de um pequeno grupo saudável, por favor, eleja 5 pessoas junto com você. Você e mais 4. Você precisa ter dentro do seu pequeno grupo um líder do propósito do serviço, um líder do propósito do discipulado, um líder do propósito da comunhão, um líder do propósito da adoração, e você também precisa de um líder do propósito do evangelismo. Você precisa ter os 5 propósitos funcionando em seu pequeno grupo saudável. Sozinho você não consegue, sozinho você não dá conta. Sozinho você não consegue atender as demandas. Sozinho você não consegue trazer equilíbrio dos 5 propósitos para o seu pequeno grupo saudável. Então, no mínimo, você precisa ter um staff, você precisa ter uma equipe, você precisa ter um time dentro do seu próprio pequeno grupo. Convide pessoas que já sejam discípulos de Jesus, pessoas que sejam maduras, pessoas que tenham intimidade com Deus, pessoas comprometidas com Jesus, pessoas que estejam dispostas a ajudarem você a fazer com que o pequeno grupo ele se torne parecido com aquilo que Deus sonhou para o seu pequeno grupo. Por quê? Porque você também tem pontos fracos. Talvez no seu próprio pequeno grupo não seja você a pessoa que tem que ministrar o pequeno grupo, o estudo dentro do pequeno grupo. Talvez você escolha uma outra pessoa que Deus deu a ela dons de ensino. Talvez mesmo você sendo líder do pequeno grupo, você seja talvez aquele que vai ministrar a comunhão,
mas outro ministra o serviço, fazendo com que o pequeno grupo se envolva em atos de bondade ou em ministérios que abençoam e servem outras pessoas. Você precisa ter um ministro de evangelismo que ative nos membros do pequeno grupo o desejo de ganharem pessoas para Jesus. Você precisa de um ministro de comunhão que ajude o pequeno grupo a fortalecer os laços, os afetos, as conexões afetivas. Faça com que o pequeno grupo seja um lugar de cuidado, de pastoreio, de assistência, um lugar onde todo mundo se sente amado, assistido, cuidado, visitado. Mas você também precisa de um ministro de adoração, alguém que selecione bem as músicas para que, no momento da adoração, o pequeno grupo possa experimentar profundamente a presença de Deus. Você entende? Para você ser um grande líder de pequeno grupo saudável, você precisa compartilhar suas fraquezas para que, tendo consciência dos seus pontos fracos, você utilize o potencial dos seus pontos fortes e naquilo que você é fraco, e naquilo que você não tem dom, nem perfil, nem personalidade, você compartilhe e delegue a outros responsabilidades e tarefas para que os 5 propósitos aconteçam dentro do seu pequeno grupo. O primeiro passo para ser um grande líder de pequeno grupo saudável, confiar absolutamente em Deus. Segundo passo, compartilhar suas fraquezas e montar uma equipe de 5 ministros que representam os 5 propósitos dentro do seu pequeno grupo saudável. Mas, em terceiro lugar, você precisa desenvolver o quociente de empatia. Se existe um grande segredo para ter sucesso na vida, já dizia o grande Henry Ford, ela está na capacidade de nos posicionarmos no lugar de outra pessoa e ver as coisas pelo ângulo dela. Um grande líder de pequeno grupo saudável, ele se coloca no lugar do outro. É quando a Bíblia diz que nós devemos acolher os outros, devemos entender o que o outro tem a dizer, devemos nos colocar no lugar da dor do outro, da preocupação do outro, da necessidade do outro. Líderes de pequenos grupos saudáveis, insensíveis, e que nem sequer sabem ouvir aquilo que cada um ou que cada membro do seu pequeno grupo está tentando compartilhar, ou líderes que não param para escutar, não param para dar atenção, não param para perceber quem está mais aflito, quem está mais adoecido, quem está mais abatido, quem está mais preocupado, quem está mais ansioso dentro do seu pequeno grupo, quem está um pouco mais calado e que precisa de atenção, ou quem está falando demais e que talvez necessite também de orientação. Enfim, é preciso termos uma grande empatia. Empatia é se importar de verdade. Não tem a ver com simplesmente fazer uma reunião toda semana, mas é demonstrar que você está afim, que você realmente está ali e que você quer ser um pastor, uma pastora daquelas pessoas. Você não está com elas simplesmente para, de forma protocolar e de forma pragmática, e de forma burocrática e de forma fria, estar ali para simplesmente cumprir um protocolo, cumprir uma regra, cumprir um ritual, só porque você é líder daquele grupo. Não, você está ali porque você ama aquelas pessoas, você se importa com elas, você percebe quando elas precisam de uma visita, quando elas precisam de ajuda, quando elas estão com necessidades que precisam ser atendidas, precisam ser satisfeitas, você está ali, as pessoas percebem que o seu coração está ali. Não é só sua mente, sua inteligência, mas seu coração. Você tem espaço dentro de você para acolher a dor do outro. Isso é empatia, é colocar-se no lugar do outro. Quando você tem empatia e amor, o poder desse amor que você sente pelas pessoas provoca uma ambiência absurda de aceitação, de compaixão, de generosidade, de sensibilidade, e isso transforma a vida das pessoas. Então, o que eu quero dizer para você é que esses 3 passos muito básicos, quando você já dá esses 3 passos, a coisa já começa a ter outro horizonte, você sente já uma diferença, o grupo começa a ficar mais dinâmico, a coisa funciona de uma forma mais leve, o ambiente se torna muito mais propício para a manifestação da presença de Deus, os próprios membros impactados por essas suas ações enquanto líder, eles começam a discipular, eles começam a evangelizar, eles começam a se envolver, eles começam a visitar uns aos outros, eles começam a buscar mais a presença de Deus, porque eles querem servir, eles querem viver os 5 propósitos do Novo Testamento. Então, primeiro, busque mais a Deus. Segundo, você precisa compreender que é preciso compartilhar os pontos fracos, utilizar a potência dos pontos fortes, mas compartilhar e admitir as suas fraquezas para montar um time de 5 ministros que com você
Eles lideram, 5 ministros com você que lideram o pequeno grupo em direção aos 5 propósitos. Mas é preciso, em terceiro lugar, ter empatia. É essa postura, essa atitude solidária, generosa, sensível, que se importa de verdade com as pessoas. Espero que essa aula tenha ajudado você a querer. E eu desafio você nessa hora a dar esses 3 passos. Depois, se isso funcionar, manda aí um recado, manda um comentário, dá seu like, compartilha isso com mais líderes de pequenos grupos, porque 3 passos básicos, 3 passos óbvios, 3 passos muito simples, 3 passos elementares, 3 passos, apenas 3 passos já podem mudar o destino profético do seu pequeno grupo saudável. Primeiro, não esquece, busca mais a Deus. Segundo, não esquece, admita suas fraquezas, por isso que você precisa de um time dentro do seu pequeno grupo. Terceiro, seja mais empático. Preste mais atenção em quem frequenta o seu pequeno grupo saudável. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fique na paz. Que o Espírito de Deus te potencialize. Que a graça de Deus te fortaleça. Que o Deus poderoso agora ministre bênção na sua vida. E eu desejo sucesso para o seu pequeno grupo saudável, em nome de Jesus. Um grande abraço.